Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal e o vídeo de hoje é um tema muito pedido por vocês e eu vou dar algumas dicas de alimentos para comer no ganho de massa e também vou dar algumas dicas de refeições que eu fazia no meu ganho de massa e que me ajudaram muito a ganhar mais volume, a ganhar mais corpo. Então, se você gostou do título do vídeo, já vai deixando o seu like aqui. Não esqueça de se inscrever aqui no meu canal para acompanhar todos os meus vídeos. E me segue lá no Instagram, caso você ainda não me segue, né? Porque lá eu posto meu dia a dia, a minha rotina, algumas dicas também. Então é isso, agora bora pro vídeo, né? Então, primeiramente, para ganhar massa muscular, você precisa estar em um superávit calórico. O que é superávit calórico? É comer mais calorias do que você gasta ao longo do seu dia. E aí, Gabi, como que eu vou saber isso? Como que eu vou calcular isso? Quem calcula isso tudo detalhado é um nutricionista. Caso você não tenha um nutricionista ou você está sem condições de pagar um nutricionista no momento, tem uma calculadora aqui que eu já usei e já testei, que é TDEE. É uma calculadora que tem no Google. Você coloca lá os seus dados, sua altura, peso, idade, sexo e etc. E ela vai te dar uma base, apenas uma base das suas quantidades diárias para você chegar no seu objetivo. E um aplicativo que eu usava era o MyFitnessPal. Gabi, como que você usava o MyFitnessPal? O MyFitnessPal é basicamente para você registrar lá os alimentos todos do seu dia. Então você já tem as suas quantidades, né, diárias que você precisa se alimentar para chegar nos seus resultados. Você coloca lá as suas quantidades e vai registrando os alimentos das suas refeições. Café da manhã, coloca lá todos os alimentos que você faz ao longo do dia para saber, né, para você ter uma base, né, do quanto você está consumindo. Isso é uma excelente dica, eu usei bastante esse aplicativo e me ajudou muito. Agora entrando na parte dos alimentos, né, nós temos 3 macronutrientes muito importantes que são os carboidratos, as proteínas e os lipídios, né, que são gorduras. Começando pelo carboidrato. O carboidrato é um dos macronutrientes mais importantes para a gente, porque são eles que vão nos fornecer a nossa energia necessária para o nosso dia a dia. Nós precisamos do carboidrato assim para viver. Gente, carboidrato é vida. Então, nessa fase do ganho de massa, ele vai ser assim fundamental para você chegar no seu objetivo. Carboidratos ótimos temos o arroz, pode ser tanto o arroz integral quanto o branco, não tem muita diferença entre os dois, o que muda é em relação às fibras. Temos a mandioca, o aipim ou a macaxeira, né, dependendo da sua região. Temos o inhame, que é ótimo, abóbora, macarrão, que também é excelente, frutas em geral. Gente, todos esses alimentos são ótimos para vocês incluírem nas suas refeições, tanto no café da manhã, quanto no almoço, quanto no lanche da tarde. E o segundo macronutriente muito importante para o ganho de massa é a proteína, porque a proteína é o principal macronutriente para a construção de massa muscular. A recomendação diária, né, do consumo de proteína é de 1,4 a 2 gramas de proteína por peso. Então você faz lá o seu cálculo e vê o quanto de proteína você precisa consumir no seu dia. Uma dica de proteína que eu dou para vocês é o Whey Protein. O Whey Protein ajuda muito a bater a meta de proteína, porque ele é basicamente proteína. Você pode consumir ele de café da manhã, de pré-treino ou de pós-treino, no lanche da tarde, na ceia, enfim, gente. É uma ótima fonte de proteína. Caso você não tenha, né, o Whey Protein, aí sim fica mais difícil chegar na sua meta diária. Além do Whey Protein, né, nós temos as proteínas animais, né, caso você coma, que é o frango, é o patinho, é a alcatra, enfim. Temos também ovos, iogurtes, leites, claras de ovos. Então, são essas proteínas, né, que eu acho que são ótimas para vocês incluírem no seu dia a dia. E o terceiro macronutriente, nós temos a gordura. Gabi, aonde que eu vou consumir gorduras boas? Temos o abacate, temos o coco, temos o óleo de coco, temos o azeite para você colocar na sua salada, no almoço, na janta, temos ovos, queijos, enfim, gente, tem ótimas fontes de gorduras
boas para você consumir no seu dia a dia. Não tenha medo das gorduras boas, porque elas são bem diferentes das gorduras vegetais. As gorduras boas são excelentes para o nosso corpo e nós devemos sim também consumir elas. A recomendação diária varia de 0,5 a 0,9 por peso de gordura. Bom, gente, agora eu já dei essas diquinhas de alimentos, né? E eu vou dizer aqui pra vocês agora como que eram as minhas refeições, né? O que eu fazia, quantas refeições eu fazia ao longo do dia para conseguir ganhar massa muscular. Assim, não era pouca comida, ou seja, era bastante comida, eu me alimentava muito bem. E uma dica para você, se você não consegue comer muito, é ir aumentando as quantidades bem aos pouquinhos, gradativamente, sabe? Você não vai deixar de comer um pouquinho para comer um pratão de comida, porque obviamente, né, você não vai conseguir comer tudo, você pode até passar mal com isso. Então a dica que eu dou pra vocês é: vão aumentando aos pouquinhos, sabe? Sem uma coisa assim drástica, vai aumentando aos pouquinhos, cada semana você aumenta um pouco, até o seu corpo ir acostumando, né, com a quantidade de comida. E depois, né, ao longo do tempo, não vai ser tão sofrido comer muito. Então vamos lá. O meu café da manhã eu fazia por volta das 7 horas da manhã. Era 2 fatias de pão, ovo e sempre tinha uma fruta e também café com leite. Então era basicamente isso. Quando eu não comia pão, eu fazia lá uma panqueca. Às vezes era uma panqueca de banana, outras vezes era uma panqueca salgada, mais uma fruta. Mas o meu café da manhã sempre tinha uma porção de fruta. Agora, minha segunda refeição, eu fazia por volta lá de 10 horas da manhã, que era o meu lanche da manhã. Eu comia, às vezes era uma salada de frutas com aveia, outras vezes era uma porção de frutas, uma maçã ou uma tangerina com castanhas. Mas também no meu lanche da manhã eu lembro que sempre tinha frutas. Terceira refeição era o meu almoço e nessa época o meu almoço era o meu pré-treino. Eu fazia lá por volta de 1 hora. Tinha sempre arroz com feijão, sempre comia arroz com feijão e era uma quantidade boa, sabe? Eram umas 5 ou 6 colheres de arroz cheias, uma concha cheia de feijão e tinha lá os legumes, né? Abobrinha, cenoura, às vezes beterraba e também um pouco de proteína. Nessa época eu ainda consumia proteína animal. Então, às vezes era patinho moído, às vezes era frango desfiado ou ovos. Eu ainda colocava uma colher cheia de azeite nos legumes, enfim. Mas era basicamente isso, era uma refeição bem cheia, bem completa, porque era o meu pré-treino, né? Eu comia bem para treinar. Depois, voltando do treino, minha quarta refeição, né? Era por volta lá de 4 horas da tarde. Eu comia muito nessa refeição, que eu lembro. Era 300 gramas de batata doce. Não sei se você tem balança na sua casa, mas 300 gramas de batata doce dá mais ou menos um prato grande, cheio de batata doce. E nossa, eu amava, sério, eu comia aquilo, gente, numa facilidade enorme, sabe? E ainda não ficava, sabe, com aquela sensação de cheia, sabe? Nossa, eu amava. Era um pratão, então, de batata doce e 3 ovos, sim. Comia 3 ovos no pós-treino. Era uma quantidade alta, mas era isso. Minha quinta refeição agora era a janta. Eu fazia lá por volta de 8h30. Era sempre ou arroz com feijão e proteína com legumes, né, igual o almoço, ou era batata doce com ovos e alguns legumes, ou era macarrão com frango, enfim, sempre tinha uma porção, né, de carboidrato e sempre proteína para acompanhar. E agora a sexta, né, e última refeição, quando vocês acham que não dá para ter mais comida, claro que vai entrar muito mais comida. Gente, nessa refeição eu fazia bastante. E era tarde, tá? Eu fazia lá por volta de 9, 9h30 e ainda dormia assim umas 11 horas tranquilamente, sem me sentir estufada. Eu fazia mingau de aveia. Nesse mingau de aveia eu colocava banana e o whey protein.
E além do mingau de aveia, eu sempre comia também um pouquinho de pipoca, era uma bacia assim pequena de pipoca. Quando não era pipoca, era biscoito de arroz. Quando não era biscoito de arroz, era uma porção de frutas. Então, gente, assim, era uma refeição cheia também, né? E eu amava comer muito nessa refeição. Eu sempre tive mais fome à noite, então eu sempre deixei para comer mais à noite. Então eram essas as refeições que eu fazia, basicamente. Eram 6 refeições por dia. Na época eu comia de 3 em 3 horas, porque era muito importante, né, para me ajudar, para tipo assim, não ficar me sentindo muito cheia. E nessa época eu fazia 6 refeições. Então eram basicamente essas refeições que eu fazia no meu dia. Eram 6 refeições, né? Com bastante carbo, bastante proteína, bastante gordura também. E eram assim, refeições bem cheias. Todas as minhas refeições tinha carboidrato e proteína, todas as refeições. E eu comia de 3 em 3 horas nessa época para me ajudar, né? Eu comia de 3 em 3 horas, me ajudava, né? Pra também não ficar me sentindo muito estufada. E, enfim, gente, em relação à suplementação, qual eram os meus suplementos, né? Era whey, creatina, multivitamínico e ômega 3. Como eu dividia esses suplementos? Eu tomava o multivitamínico e o ômega 3 todos os dias depois do café da manhã. A creatina eu sempre tomei depois do treino. Não tem uma hora para você tomar a creatina. Você escolhe o horário do seu dia e encaixa ela. A creatina é fundamental, gente, para ajudar no ganho de massa muscular. E claro, né, que eu não poderia deixar de mencionar o whey protein. Se eu não tomasse o whey, eu não iria conseguir bater minha meta de proteína. Então o whey, assim, ajuda muito. E eu sempre fui de consumir o whey à noite, sabe? De ceia, fazer lá um creminho, uma caldinha. Eu sempre gostei de consumir o whey assim, mas você pode usar ele de pré-treino ou de pós-treino também, que é excelente. E nesse ganho de massa, né, eu me alimentando sozinha, eu sempre registrava lá no aplicativo MyFitnessPal todos os alimentos ao longo do dia. É um ótimo aplicativo, né, para você registrar, para você saber certinho o quanto que você está consumindo. Enfim, eu ganhei basicamente entre 15 a 20 quilos, tá? Nesse ganho de massa. E, cara, são essas dicas simples de alimentos, sabe? Não é coisa assim um absurdo. Tem pessoas que falam, nossa, se alimentar bem é um absurdo, tem que gastar muito. Não, cara, comida de verdade não é caro. Então eu espero que vocês tenham gostado, né, desse vídeo. Espero que vocês tenham gostado dessas dicas, que ajude vocês de alguma forma. Deixe aqui nos comentários ideias de vídeos que vocês querem ver aqui no canal. E claro, né, lembrando mais uma vez, não esquece de deixar o seu like, se inscrever aqui para me acompanhar. Me acompanhe também lá no Instagram, que eu tô ativa por lá, assim, 24 horas. E é isso. Um beijo e até o próximo vídeo.